A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caxias, no estado do Maranhão. E temos como pastor presidente o pastor Caetano Jorge Soares. Hoje nós estamos aqui em um cenário diferente, um cenário maravilhoso, ao ar livre. Eu estou aqui no povoado Orozimbo, município de Pastos Bons, juntamente com o meu sogro, pastor Hélio de Rodrigues Abreu, e vamos servir ao Senhor aqui numa cruzada evangelística. Hoje teremos uma grande cruzada num ginásio aqui do povoado, onde haverá ministração da palavra, a pessoas convidadas de diversos bairros e também cidades e povoados circunvizinhos, e vai ser um momento muito especial para a honra e glória do Senhor. E eu não poderia deixar de gravar a lição da Escola Bíblica Dominical, hoje uma lição muito especial, lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. Texto áureo, Atos capítulo 2, verso 42, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Verdade prática, como sal fora do saleiro, cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Louvado seja Deus. Hoje, basicamente, nós iremos tratar daquilo que é a força motriz da igreja, né? A pregação do evangelho. Vamos lidar com muitos aspectos importantes que diz respeito à missão da igreja, diz respeito àquilo que viemos fazer, né? Dentro do chamamento, da grande comissão, dentro daquilo que é a tarefa primordial daqueles que são salvos, eleitos, estão no corpo de Cristo, cumprindo esta missão aqui na terra. E para que fomos chamados para ministrar e para falar a respeito da mensagem da cruz. Basicamente, eu irei destacar alguns pontos, né, do significado da palavra evangelho, do seu significado original, e eu quero destacar também alguns exemplos da história da igreja. Eu quero refletir com os amados alguns exemplos especiais da história da igreja. Os que nos acompanham no canal, que já estão aqui há algum tempo conosco, sabem que nós não ministramos tópico a tópico, assim como é apresentado na lição. Porque o querido professor da escola dominical pode fazer isso, pode estudar com livro de apoio, tem outros canais no YouTube também que recomendo, que ensinam tópico a tópico. Aqui nós escolhemos um tema, aprofundamos um tópico e basicamente acrescemos aí na sua aula e na sua ministração na escola bíblica dominical, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative aí o sininho da notificação assim que sair vídeo novo e deixe o seu comentário, deixe o seu gostei, para que mais pessoas sejam alcançadas também pelas nossas ministrações, tá bom? Então vamos lá, lição de número 4, a missão da igreja de Cristo. A primeira coisa que quero destacar com os amados irmãos é que essa palavra evangelho, ela, quando foi apropriada por Marcos, né, o primeiro evangelista dentro dos evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro a ser escrito, de acordo com os teólogos mais ortodoxos, mais conservadores, e Marcos serviu aí como fonte para os demais evangelhos, né? E João foi o último a ser escrito, nós temos Mateus e também Lucas. Mas a primeira vez que essa palavra aparece no evangelho de Marcos, ela era usada num contexto diferente. Essa é a realidade daquilo que entendemos. O evangelho de Marcos, o evangelho da ação, que usa muitos verbos no presente contínuo, Jesus sempre fazendo algo, andando, curando, caminhando, salvando. E ela apresenta essa palavra evangelho, que tem como significado etimológico é o angélio, boa notícia, boas novas. Agora, quando Marcos se apropria desta palavra, evangelho, era ela usada de maneira distinta do que hoje conhecemos. Era usada de maneira distinta daquilo que hoje aconceituamos ou percebemos o seu entendimento, principalmente inserida aí dentro do evangelho de Marcos. Naquele contexto, essa palavra ela servia para denotar uma boa notícia, corriqueira, passageira, ou de algum personagem central da história. Sabemos que foi achado, naquela circunstância, alguns achados arqueológicos, especialmente documentais, em que aparecia tabuletas, alguns pergaminhos com os momentos mais importantes de Júlio César.
e lá falava o Evangelho de Júlio César. Aparecia o seu nascimento, o período da sua infância, algumas conquistas durante o seu período à frente do Império e por aí vai. E nós percebemos que esta palavra denotava momentos importantes na vida de alguém. Outros também, de acordo com algumas fontes documentais, nos apresentaram, né? Nos apresentaram também outro contexto em que esta palavra evangelho era utilizada. Por exemplo, quando havia guerras na Grécia, Maratona, Salamita, e eles venciam essas guerras durante o período que antecedeu o período intertestamentário, antes de chegarmos no Novo Testamento. Percebe-se que naquela circunstância as pessoas ganhavam as guerras, lutavam as guerras, e com isso, durante essas batalhas, enviava-se os arautos, que eram pessoas destacadas dentro da tropa, montadas em cavalo, com estandartes, voltando nas vilas e anunciando que a vitória havia chegado, que eles haviam conquistado aquela batalha e vencido aquela guerra. E o nome deste homem que carregava esse estandarte, com a boa notícia, é chamado de arauto. Olha como esta palavra ela não poderia ter sido utilizada de melhor maneira. Quando Marcos se apropria desta palavra, ele fala aí não apenas de uma notícia que retrata a boa vida de alguém, ou simplesmente uma vitória de uma batalha ou de uma guerra específica. Ela se refere à melhor notícia que já existiu no mundo, que é o nascimento, a morte e a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma notícia passageira, mas é uma notícia que mudou a humanidade para todo sempre. E esse é o contexto, e essa é a etimologia da palavra evangelho, evangelion, né? O prefixo eu, que tem a ver com entrega, com boa notícia, angelion, notícia boa, boa notícia, boas novas, pode ser traduzido aí dentro dessa perspectiva. E isso mudou o significado da palavra para todo sempre. Quando nós fazemos um estudo tanto diacrônico e sincrônico da palavra evangelho, nós percebemos que ela nunca mais foi a mesma, né? De fato, o Senhor Jesus Cristo não apenas ressignificou, mas simplesmente nos trouxe a notícia que mudou a história da humanidade para todo sempre. Isso que tem alegrado o nosso coração e alegrado a nossa vida. E é essa boa notícia, e é essa boa nova que a igreja deve pregar. A missão da igreja de Cristo é proclamar as boas novas do nosso Salvador. Nós somos hoje o arauto, aqueles que caminham com os estandartes, refletindo o caráter de Cristo, para onde quer que andemos, para onde quer que estejamos, mas pregando e proclamando o poder do Evangelho. Essa é a principal missão da igreja, é sermos arautos de Cristo, proclamando a vitória na cruz do Calvário e também a sua morte, ressurreição e a sua ascensão para o céu de glória. E a promessa de que ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, é isso que nos movimenta e essa é a nossa principal missão. Pois bem, e dentro desse entendimento, nós percebemos que a igreja, como proclamadora da mensagem do Evangelho, tem isso como a sua principal missão. Essa é a perspectiva principal da Igreja de Cristo aqui na Terra, tá bem? Então, outra coisa que quero destacar com os amados professores, irmãos que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, é que quando você for ministrar sobre esse assunto em sala de aula, procure identificar alguns exemplos na história da igreja. Procure vislumbrar ali o Terceiro Testamento, né, como os historiógrafos chamam. Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, terminando ali em 95, 98, alguns chegam até 100, né, ali já no segundo século, 101. E com isso temos o Terceiro Testamento, que é o que chamamos de história da igreja. A história da igreja aí com os seus períodos que perfazem o crescimento, a propagação do evangelho até os confins da terra. Interessante trazermos alguns destes exemplos para não ficarmos apenas adstritos com aquilo que já conhecemos no Novo Testamento, mas abrilhantarmos aí a nossa aula com exemplos de mártires, de comunidades, de pessoas, de personagens na história da igreja que morreram proclamando esse evangelho. Pessoas que de fato foram perseguidas,
pessoas de fato que sofreram aí, tanto internamente como externamente, perseguição dentro do judaísmo, perseguição de ordem do império, perseguição aí dentro da própria igreja, com as discussões das heresias, né, os pais da igreja, os apologistas e por aí vai. Mas dentro desse entendimento do Terceiro Testamento, eu quero destacar a história dos 40 soldados de Sesbast, não é? Ali na Armênia, e naquela circunstância eles foram mártires, né? Os 40 soldados passaram por um momento muito difícil, mas que motivaram aí o crescimento e o desenvolvimento da Igreja de Cristo. Tertuliano, um grande pai da igreja, um dos mais famosos, que cunhou várias frases de efeito, ele foi advogado e com isso também serviu aí para defender a mensagem da proclamação do evangelho dentro do seu contexto. Ele diz que o sangue dos mártires serviu como a semente da igreja. E isso foi um efeito propagador. E em 320 nós temos esse exemplo dos 40 soldados de Sesbast. Naquela circunstância, eles faziam parte de um destacamento romano e descobriu-se que eles eram cristãos, acreditavam na pessoa de Cristo. Naquela época era uma religião ilícita em todo o império, havia aquela grande perseguição também por parte do império, não apenas entre mais os judeus, como foi no começo do cristianismo incipiente, ali no período do Novo Testamento, mas aí aqueles que até então protegiam, né, estavam tolerando apenas essas discussões entre judeus e cristãos, agora foi o grande algoz do cristianismo, que foi o Império Romano. Quando nós estudamos a história da igreja, tivemos aí mais de 9, 10 perseguições que a igreja sofreu, primeiramente por Nero, e de forma horrível por Diocleciano em 270 e alguma coisa, 305, 310, aquele grande sofrimento, aquela grande perseguição. De fato, existem vários testemunhos de mártires, de pessoas que não apostataram, de fato não negaram a Cristo e preferiram morrer devido à sua missão de proclamar a mensagem do Evangelho. E esses 40 soldados de Sesbast é uma história muito interessante, porque quando descobriu-se que eles, de fato, criam na pessoa de Cristo, eles foram obrigados a ficar a noite toda nus, num lago gelado, e eles colocaram ali também uma banheira com água quente. E os soldados, né, começaram a incentivar os seus colegas, esses que estavam ali sofrendo essa tortura, a negar a Cristo, a apostatar. E com isso, na medida em que apostatassem, eles poderiam tomar esse banho quente e voltar para o seu destacamento. Eles se recusaram a apostatar e bem como a sacrificar aos ídolos do império. Interessante que eles começavam a cantar, os 40 dentro daquele lago congelante, já prestes a morrer, começaram a cantar. Nós somos os 40 soldados, né, os bons soldados de Cristo Jesus. Começaram a cantar e se alegrar. Interessante que lá para tantas, um destes apostatou. Dos 40, um apostatou, saiu ali daquele lago congelante, foi tomar o banho quente na banheira, e algum tempo depois, um deles, ele saiu da banheira, voltou para o destacamento, havia apostatado, mas um dos soldados que observavam aquela cena, ele se despiu e entrou no lago congelante. Foi alcançado pelo evangelho, foi alcançado ali por aquele testemunho impactante dos soldados que estavam dentro daquele lago congelante. Então eles voltaram. Tinham apenas 39, depois que um tinha apostatado. Aí um soldado que era pagão até então, vendo aqueles que estavam no lago congelante, continuando cantando, nós somos 39 soldados de Cristo Jesus, os bons soldados, ele completou os 40 e voltaram a cantar, que eram os 40 soldados e bons soldados de Jesus Cristo. E isso, de fato, impactou, e até hoje lembra-se desta história e desses 40 soldados e mártires, né, ali de Sesbast. Dizem que são 39 soldados e esse centurião, dizem que ele é um centurião que aceitou a Jesus, que recebeu a Cristo naquela circunstância, quando eles permaneceram fiéis ao Senhor. E isso é impactante,
Porque muitos de nós, às vezes, falamos que é bom que a igreja sofra uma perseguição, é bom que a igreja passe por isso, passe por aquilo, mas a bem da verdade é que quando estudamos a história da igreja, não tivemos apenas pessoas que morreram pela causa do evangelho, que foram mártires, né? Justino Marte, Orígenes, também temos esse lindo exemplo. Nós temos Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, que foi discípulo de João. Nós também temos pessoas que de fato apostataram e que não voltaram mais, e teve igrejas, por exemplo, na África e igrejas também na Ásia, que foram dizimadas. Há muitas pessoas que apostataram e com isso abandonaram o cristianismo. Então, não desejemos essas coisas da forma que imaginamos ser a maneira mais fácil da igreja se despertar. Eu creio que a melhor maneira de discipularmos o nosso coração é entender esses exemplos na história da igreja, nos fortificarmos na palavra e continuarmos pregando o evangelho no nosso contexto. Hoje nós sofremos perseguições não de ordem imperial, nós vivemos em uma democracia até então, numa república, e nós percebemos aqui que os aspectos são mais no campo das ideias e na ideologia, nas discussões contra o Estado legiferante, no poder legislativo, também no executivo. E nós, como cristãos, podemos nos posicionar e continuarmos a propagar o evangelho através da nossa vida e através do nosso caráter. Que desejemos não a perseguição, mas que desejemos campos aí abertos para que possamos propagar a mensagem do evangelho dentro do Estado democrático que vivemos, tá bom? Então essa é a nossa missão. Olhe para a história da igreja e não vamos cometer os mesmos erros do passado. Vamos continuar crescendo e desenvolvendo, apesar das perseguições, apesar dos aspectos externos e internos que abatem sobre a igreja, nada vai nos parar. Porque, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é, de fato, a semente da igreja. E que permaneçamos nessa vida e nessa consagração até chegarmos aos céus de glória, onde nos encontraremos com o dono da igreja, nos encontraremos com cabeça, com a qual nós estamos cumprindo a sua missão, tá bom? Que Deus te abençoe, que esta lição sirva aí para edificar os nossos corações e venhamos estar sempre unidos naquilo que nos unifica, apesar das nossas diferenças, né? A pluralidade dentro da unidade, crescendo e desenvolvendo para a honra e glória do Senhor. Forte abraço, Deus te abençoe, espero que tenha gostado e até a próxima lição.